Olá pessoal, tudo bem? A pedido de alguns inscritos, a aula de hoje é sobre equações do segundo grau. As equações do segundo grau são geralmente usadas em matemática financeira. As equações do segundo grau formam parábolas, que representam gráficos de ações em empresas e bolsas de valores. Na construção civil são utilizadas para portas e janelas em forma de arco. São utilizadas na construção e manutenção de satélites e antenas de transmissão de ondas. E até mesmo para calcular a trajetória de uma bola num chute a gol, quando esta forma uma curva, descrevendo uma parábola. Bom, pessoal, nós temos várias maneiras de resolver uma equação do segundo grau. A forma mais utilizada é através desta equação, que vai representar a equação completa. Então, eu tenho aqui ax² mais bx mais c. Então, essa é uma equação do segundo grau completa, onde este a será um número, ou seja, um coeficiente que irá acompanhar o x². Este b será um número também, um coeficiente que irá acompanhar o x. E o c será um número que está sozinho, independente. As equações do segundo grau, elas aparecem neste formato aqui. E a fórmula que nós utilizamos para resolver é a fórmula resolutiva. Então, a fórmula resolutiva, ou também conhecida como fórmula de Bhaskara, em homenagem ao matemático hindu que contribuiu muito para o estudo das equações do segundo grau. Então, aqui no Brasil, por exemplo, esta fórmula resolutiva ela é bem conhecida como fórmula de Bhaskara. Então, esta fórmula ela é composta pelo delta, que delta é igual a b² menos 4 vezes a vezes c. E o x, que no caso é a incógnita que nós vamos procurar, é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Por que mais ou menos? Porque como nós trabalhamos uma equação do segundo grau, por que do segundo grau? Porque eu tenho um expoente aqui, 2. E nesse caso, nós temos dois resultados, ou seja, duas raízes. Esta fórmula resolutiva, nós podemos trabalhar juntas, as duas juntas. Basta nós unirmos. Então, eu tenho aqui que x é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta. Então, eu posso fazer uma única fórmula. X é igual, permanece o menos b, permanece o mais e o menos, permanece a raiz quadrada. No caso, não seria a raiz quadrada de delta? Quem é o delta? b² menos 4 vezes a vezes c. Então, ao invés de eu fazer esse cálculo separado, eu já posso colocar ele junto para diminuir a conta, ser uma única conta, uma única fórmula. Então, no caso, no lugar do delta, quem eu coloco? b² menos 4 vezes a vezes c. E tudo isso dividido por 2 vezes a. Então, você pode utilizar separadamente ou você pode utilizar as duas fórmulas juntas. Aí vai do seu critério. Eu, particularmente, prefiro utilizar essa, porque você já agiliza o processo. Nós vamos ver aí alguns exemplos de aplicação e aí vocês vão ver a aplicação desta fórmula. Agora este exemplo aqui então para nós aplicarmos a fórmula resolutiva. Então neste caso aqui eu tenho x² mais 3x menos 10. Substituindo naquela fórmula que nós tínhamos colocado, ax² mais bx mais c igual a 0. No caso, quem que é o a aqui? Quem que acompanha o meu x²? É o número 1. Embora não tenha nada aqui, o meu a será o número 1. Quem será o meu b? O b é quem acompanha o x. Quem que está acompanhando o x? O 3. Então, o b é o
3. E o C, quem é o C? O C é o termo independente de C, o menos 10. Como é uma equação de segundo grau, eu tenho duas raízes, ou seja, dois resultados. Como eu tenho uma equação de segundo grau completa, eu tenho o A, eu tenho o B e eu tenho o C, eu posso aplicar aquela fórmula resolutiva. Então, eu vou aplicar x é igual a menos B, mais ou menos a raiz quadrada do delta, que quem era o delta? B ao quadrado menos 4 multiplicados por A multiplicados por C. Tudo isso sobre quem? 2 vezes o A. Substituindo agora o A, o B e o C nesta minha fórmula aqui. Então, x, que é o que nós queremos, vai ser igual a menos B. Quem é o B? 3. Mais ou menos, raiz quadrada de B ao quadrado. Quem é o meu B? 3. Como é ao quadrado? 3 ao quadrado. Menos 4 vezes A. Quem é o A? 1. Vezes o C. Quem é o meu C? Menos 10. Então, eu vou colocar ele aqui entre parênteses. Menos 10. Tudo isso sobre quem? Sobre 2 vezes o A. Quanto que é o meu A? 1. 2 vezes 1. Aí, nós vamos ter que o x vai ser igual a menos 3, mais ou menos, vou resolver o que está aqui dentro da minha raiz quadrada. Dentro da raiz quadrada, eu tenho uma potência menos essa minha multiplicação. Então, primeiro, o que eu vou fazer? Eu vou resolver a potência e a multiplicação para depois resolver a subtração. Por quê? Porque quando nós temos multiplicações e adição e subtração, primeiro eu resolvo a multiplicação, produto, para depois resolver a subtração ou a adição. Então, 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que é 9, permanece o menos, e agora eu resolvo este meu produto. 4 vezes 1, 4. 4 vezes menos 10, então menos, com mais daqui que não aparece, menos. Com menos, mais. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 10, 40. Tudo isso sobre quem? 2 vezes 1, que é o 2. Agora, nós temos que calcular aqui o valor que está dentro da raiz. Então, x vai ser igual a menos 3, mais ou menos raiz quadrada de 9 mais 40, 49. Tudo isso sobre quem? O 2. Agora, percebam, eu tenho que x é igual a menos 3, mais ou menos raiz quadrada de 49. Sobre quem? Sobre 2. Nesse caso aqui, por que eu tenho mais e menos? Porque eu vou ter dois valores de raiz. Então, eu vou chamar de x' ou x1, tanto faz chamar de x' ou x1. Vou fazer a primeira, então eu vou ter menos 3, vou utilizar o mais primeiro, então eu vou usar o mais. Mais raiz quadrada de 49, 7. Tudo isso sobre 2. Então, menos 3 mais 7, eu devo 3, tenho 7. Vou lá, pago, fico com 4. 4 dividido por 2, 2. Achei o valor de uma raiz. Agora eu vou achar a segunda raiz. Ou seja, x duas linhas ou x2, que vai ser igual a menos 3. Agora eu vou utilizar o de baixo, menos raiz quadrada de 49, 7, sobre 2 vezes 1, no caso, que foi o 2. Então, eu vou ter menos 3 com menos 7, devo 3, devo 7, devo 10. Menos 10 dividido por 2, menos 5. Então, a minha solução aqui, a minha raiz, vai ser igual a 2 e 5, menos 5. Então, achei os dois valores de x, 2 e menos 5. Vamos agora para um outro exemplo. Pessoal, neste exemplo aqui, observem o seguinte.
eu tenho ax, que no caso é o 6x ao quadrado, mais 18x, que no caso é o bx. Então, eu tenho o coeficiente que acompanha o x ao quadrado e tenho o coeficiente que acompanha o x. E não tenho o termo independente, que no caso seria o número sozinho. Nesse caso, eu posso resolver de uma forma diferente, sem aplicar a fórmula de Bhaskara ou fórmula resolutiva. Como assim? Eu tenho aqui, ó, 6x ao quadrado mais 18x igual a 0. Então, neste caso aqui, eu tenho um fator comum entre eles, que no caso, o fator comum aqui seria quem? O x. Então, eu vou isolar o x e vou fazer o quê? Vou fazer a fatoração disso daqui. 6x ao quadrado dividido por x vai sobrar quem? 6x. Mais 18x dividido por x vai sobrar quem? 18. E igualo a 0. Então, repetindo, eu tenho um fator comum aqui que no caso é o x. Eu só posso fazer isso quando eu não tenho quem? Quando eu não tenho c, que é o termo sozinho, independente. Então, eu tenho a e eu tenho b. Então, para facilitar a minha resolução, eu vou achar aqui um fator comum. No caso, eu encontrei o x. Então, 6x ao quadrado dividido por x, 6x, mais 18x dividido por x, 18. É uma equação do segundo grau. Se é uma equação do segundo grau, tem que ter dois resultados, dois valores, duas raízes. Nesse caso, quando o c, que é o termo independente, ele é zero, ele não está presente, uma das minhas raízes será igual a zero. Por isso, eu já posso até resolver. Eu posso pegar esse x aqui e igualar a zero. Então, x igual a zero. E agora, eu vou pegar este outro aqui, esta outra parte da minha fatoração, 6x mais 18, e também vou igualar a zero. Aqui eu vou encontrar um outro valor para x. Aqui não, porque já é o valor zero. Então, para eu encontrar o valor de x aqui, basta eu calcular. 6x vai ser igual. Qual é a operação inversa do mais 18? Menos 18. Achei o valor de x? Ainda não. Para achar o valor de x, eu isolo esse x, que vai ser igual a menos 18. Qual é a operação inversa da minha multiplicação aqui? A divisão. Então, x vai ser igual a menos 18 dividido por 6. X é igual a menos 3. Então, a minha solução aqui para esta equação do segundo grau vai ser igual a 0 e menos 3. Então, observem que eu resolvi sem utilizar a fórmula resolutiva ou fórmula de Bhaskara. Por quê? Porque eu não tenho C, então eu posso resolver de uma forma mais rápida. Vamos para um outro exemplo. Exemplo, vejam, eu tenho x ao quadrado menos 64 igual a 0. Também não está completa. Então, eu tenho quem? Eu tenho o primeiro termo, que é o a, x ao quadrado. Então, eu tenho o coeficiente do x ao quadrado. Não tenho o segundo, que seria o b, que acompanha o x, mas eu tenho c. Por ser uma equação de segundo grau, ela também terá duas respostas, duas raízes. Porém, como aqui eu não tenho b, eu tenho c, as raízes serão opostas, ou seja, o mesmo valor, só que opostas. Como assim? Então, x ao quadrado menos 64 igual a 0. Como que eu posso resolver isso? Eu vou isolar o x ao quadrado, que é igual... Quem é a operação inversa a 64, negativo? 64, positivo. Então, x ao quadrado é igual a 64. Esse x ao quadrado aqui, ó, esta minha potência, eu também posso trabalhar a operação inversa. Eu isolo x, que é igual a operação inversa da minha potência do quadrado, será a raiz quadrada de 64. Então, x vai ser igual a raiz quadrada de 64, x vai ser igual a 8. Porém, como é uma equação do segundo grau, nós temos duas raízes, dois valores. Então, x vai ser igual a mais e menos 8, ou seja, x' ou x1 vai ser igual a 8 positivo
e x duas linhas, ou x2 igual a 8 negativo. Então, a minha solução vai ser 8 e menos 8, ou menos 8 e 8. Bom, pessoal, espero que vocês tenham aprendido com alguns exemplos básicos aí sobre a equação do segundo grau. Equações do segundo grau é um conteúdo bem amplo. Conforme foram surgindo as dúvidas aí pelos inscritos, eu vou colocando os exemplos, formando uma playlist aí destes vídeos sobre equações do segundo grau. Por enquanto, para quem gostou, clique em gostei. Até o próximo vídeo ou a próxima dúvida. Obrigada!